Jó, né? E a gente vai dar uma passeada nesse livro de Jó. E o livro de Jó, ele é um dos mais antigos livros da Bíblia, né? E um dos mais conhecidos, né? E eu queria a gente vê logo o primeiro capítulo, que é a introdução, né? A gente lê a introdução e a gente vai dando uma passeada aqui no livro dele. No primeiro capítulo diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Ou seja, Jó diz aqui na palavra, né, no livro de Jó, que ele era um homem temente a Deus, né, ele temia muito a Deus, evitava fazer o mal, né, e ele tinha, era um homem de posse, né. No capítulo aí no livro de Jó, né, a gente vê que ele era um homem de posse, e aqui no livro de Jó, ele vai passar pela primeira provação, né? Na verdade, Jó vai ser tentado, né, por Satanás, e sob a permissão de Deus, né? Que queria ver essa fidelidade. Na verdade, Satanás queria ver se ele era tão fiel, né, quanto ele dizia ser, e tão temente a Deus. E aí veio a primeira provação de Jó, né, que está ainda no capítulo 1, que ele diz que Jó perdeu tudo, né, ele perdeu todos os seus bens, inclusive sua família, tá? Então o capítulo 1 ele vai falar todo de como foi que Jó perdeu os seus filhos, né, e perdeu todos os seus bens e ficou sem nada. Mas mesmo, né, Jó tendo perdido tudo, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a confiança que ele tinha em Deus. Vem a segunda aprovação de Jó, que é quando Jó ele é tomado por feridas, né? São feridas terríveis que vai desde o pé até o couro cabeludo dele. As feridas o deixavam tão inquieto que ele se coçava, né? Ele passava caco de louça na pele dele. E no capítulo 2, versículo 9, olha o que a mulher de Jó diz. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E tudo isso Jó não pecou com seus lábios, né? Houve um sofrimento grande de Jó, que dizem, né, em alguns estudos, que ele sofreu quase um ano, ele teve quase um ano de sofrimento. E Jó não sofreu só com as feridas que ele teve, ele sofreu com a rejeição, né, das pessoas, porque Jó era um homem bem visto, né, na cidade, em suas riquezas, era bem visto por tratar todas as pessoas bem, por ajudar as pessoas, né. Jó não tinha riqueza só para ele tinha uma riqueza que ele era para servir as pessoas, né, assim como diz Deus, né, como tá na palavra de Deus. E Jó, conversando com seus amigos, ele faz vários questionamentos, e esses questionamentos, ele ao mesmo tempo está aprendendo, né? E isso tudo durante o sofrimento dele, e Deus está falando com ele também, né? Por todos esses questionamentos que os amigos deles fizeram a ele, né? E questionamentos que ele fez também a Deus, né? No capítulo 6, versículo do 8 ao 1, 6, capítulo 6, do 8 ao 1, se tão somente fosse atendido ao meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo,
Se Deus se pusesse a esganar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria consolo, minha alegria, ao meio da dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Ou seja, Jó, mesmo ao sofrimento todo que ele estava passando, mesmo aos questionamentos, né, por coisas ditas pelos seus amigos, Jó continuava fiel, né? Ele era muito temente a Deus e ele sabia do amor e do cuidado que Deus tinha por ele. Gente, imagina Satanás como estava nessa história, né? Como Satanás, ele estava inquieto com tudo que estava acontecendo com Jó, porque o que na verdade Satanás queria era só uma coisa: que Jó jogasse ao chão, à lama, o nome de Deus, né? Que Jó não fosse fiel nos propósitos de Deus como ele já vinha, né? E Satanás achava que tirando tudo dele, Satanás ia conseguir isso, né? No capítulo 36, do 5 ao 16. Vamos passear, né, um pouquinho na história de Jó. No 36, capítulo 36, do versículo 5 ao 16, o amigo de Jó, Eliú, diz: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme ao seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos como rei e exalta para sempre. Mas se o homem forem acorrentados, preso firmemente com as cordas da aflição, ele lhe dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhe ordenará que se arrependam do mal que praticam. Se lhe obedecerem e servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos em que lhe restam. Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimentos, mesmo quando ele agrilhoa. Eles não chamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas o que sofrem, ele o livra em meio aos sofrimentos. Em suas aflições, ele lhe fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Não foram todos os amigos de Jó que falaram a favor de Deus, né? Que falaram palavras como essa, do cuidado que Deus tem com a gente, né? E isso, gente, não aconteceu só com Jó, não. Isso acontece todos os dias, acontece comigo, acontece com algum de vocês, irmãos. E a gente precisa entender que Deus está cuidando. Agora que Satanás, ele quer o nosso mal. O Satanás, ele quer nossa distância de Deus. O Satanás quer que todas as horas, todos os minutos do dia, a gente peque. Que eu peque todos os dias, que peque cada hora, que peque a cada segundo. Né? Eu sei que muitas vezes nós pecamos, né? Pecamos até, nós somos pobres, somos nada perante perante Deus, né? Perante o que Deus fez por nós, de entregar o Filho dele para nos livrar do nosso pecado. Mas quantas vezes nós nos ajoelhamos e dizemos, né? Deus, olha no meu íntimo, porque eu sou uma pecadora. Deus, olha lá no fundo, me limpa, porque eu sou uma pecadora. Precisamos fazer, né? Eu não estou falando vocês só não, eu preciso fazer isso, né? Porque às vezes a gente peca sem mesmo a gente pensar, porque a gente precisa todos os dias chegar o mais próximo do que Jesus foi nas nossas vidas, né? O que Jesus fez por nós. E cada deslize nosso, Satanás fica satisfeito.
né? Ele fica feliz com nossa derrota. E no livro de Jó, é o que Satanás queria, né? Ele queria que Jó, por um segundo, né? Por um dia, por um minuto, ele blasfemasse. Que ele, né, dissesse palavras que não fosse do agrado de Deus. Depois de tudo, né, Deus falou com ele o que fez na terra. Deus conta para Jó tudo o que ele fez, né? Quem é Deus? O que foi que ele criou? O que ele fez, né, na terra? E no capítulo 40, no capítulo 40, Jó fala o seguinte. Disse o Senhor disse a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepara-se como simples homens que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Jó, no momento que ele pensou em se desviar, né, ele viu ali que o Senhor é que está cuidando dele, que ele em nenhum momento, né, ele pode ser injusto, né, com tudo que Deus fez com ele, mesmo ele estando em um momento, né, onde perdeu tudo, onde ele ficou doente, onde ele fedia, onde as pessoas não queriam estar próxima dele, né? Capítulo 2. No capítulo 2, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Realmente, né, Deus tem planos para mim e para vocês, né? E Deus não quer que nossos planos sejam frustrados, né? Mas precisamos permanecer em Deus, né? Sabemos, gente, nós cristãos, né, temos que ter esse entendimento de que não é porque eu vivo em Cristo que eu só vou ter maravilhas na minha vida, não. Nós vamos ter momentos de grandes lutas, né? Vamos ter momentos de grandes aflições, nós vamos ver entes nossos passando por doença, vamos ver amigos nossos perdendo entes, né? Mas não é por isso que nós devemos abandonar o nosso Deus, né? Não é por isso que nós devemos virar nossas costas para Deus. Assim como Deus fez com Jó, porque no capítulo ainda 42 diz: depois que o Senhor disse essa palavra a Jó, disse também a Elifaz e a Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ele valoriza aqui o que Jó fez, né? Porque Jó só falou as coisas boas de Deus, falou as maravilhas que Deus pode fazer fez na vida de Jó, pode fazer na minha e pode fazer na sua também. Ele diz também no versículo 10, depois que Jó orou, ele pede, né? Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha. Diante da obediência de Jó, diante da fidelidade de Jó, né? Deus reconstruiu a vida de Jó. Deus deu tudo de volta a Jó, né? Deus, ele restaurou Jó, restaurou a sua família, trouxe sua integridade de volta, trouxe os seus amigos, trouxe o respeito, né, das pessoas por Jó. No versículo 16 diz: depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade avançada, né? Jó sofreu,
né? Mas Jó pôde contemplar, né, na sua vida o que Deus pode fazer por ele. E assim, irmãos, é como o que acontece nas nossas vidas, né? A gente pode perder por algum momento, mas com certeza Deus está com sua mão estendida sobre nós para ter esse cuidado, né? Deus não deu o filho dele à toa, né, para morrer pelos nossos pecados, não, tá? E outra coisa que eu queria que ficasse bem claro na mente de vocês, que Satanás, ele quer nossa destruição, né? E nós precisamos, como diz em Efésios, nos revestir. Nós precisamos nos revestir sempre, porque Satanás, ele quer, a cada instante que nós caímos, que nós pecamos, que nós sejamos contra Deus, que nós sejamos contra Jesus, né? Que nós andemos em pecado. É isso que ele quer das nossas vidas. E através da palavra, né, tem vários ensinamentos, e como ensina aqui em Jó, que diante de todo sofrimento nós podemos permanecer firme, porque, gente, não tem uma outra pessoa que vai nos abraçar com tanto amor como Deus, que vai nos abraçar, né, e que vai nos carregar no colo como Deus pode fazer, né? Semana passada a Rebeca falou do Abba Pai, né? E assim, como é importante, né, a gente ter essa intimidade. Como é importante a gente, além da palavra, a gente ter essa ligação, né, com Deus. Eu passei muito tempo na minha vida acreditando em Deus, sempre acreditei em Deus, né? Mas eu não tinha ideia do que era conviver com Deus, do que era ter derramado em mim o Espírito Santo, né? E hoje eu tenho esse entendimento que eu posso trancar a porta do meu quarto e que Deus vai estar lá me ajudando, que Deus vai estar me escutando, né? E como Ele escuta a mim, Ele escuta a você, tá? Então, se ajoelhe, ore, né? Eu acredito muito no poder da oração, né? Eu acho que a oração, ela uma hora ou outra você vai ter a resposta dessas orações. Então, creiam na palavra, né? Creiam no único Deus, né, que deu seu único filho e não foi à toa, né? Desvie do pecado, né? Eu sei que é difícil, eu vivo essa luta, né? Eu sou carne, né? E vivo essa luta entre o pecado. Vivemos, na verdade, né? Porque eu acho que aqui é difícil levantar a mão e dizer eu sou santo, 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 né? Mas podemos sim, né? A cada instante é uma luta contra o nosso inimigo, contra Satanás, porque como fez com Jó, né? Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos ver destruídos, né? Ele quer ver lares destruídos, ele quer ver famílias destruídas, né? Ele quer ver marido e mulher separados, né? Ele quer ver filhos sofrendo. Ele não quer nosso bem, não, ele quer o nosso mal. Agora Deus, ele contorna a nossa vida de uma maneira que depois é que a gente cai a ficha do que Deus pode fazer com a gente, né? Que caminhos, né, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Ele, que Ele pode fazer, né? Ele reconstrói famílias, Ele restaura, Ele coloca filhos, Ele coloca amigos, Ele coloca irmãos em Cristo, né? E, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Dizer que nossa luta é constante, né? Contra nosso pecado. Eu com o meu, vocês com o de vocês, é uma luta constante, né? E que a gente não pode vacilar, né? A gente não pode perder a nossa fé em Deus. A gente não pode deixar que o medo nos aflinja, né? A gente precisa entregar na mão de Deus e descansar, né? Muitas vezes é difícil, né? Principalmente quando a gente recebe algumas notícias, né? E que nos aflige e que nos deixam às vezes sem saber nem o que falar. Mas quando você está com Deus,
você acaba uma hora descansando, né? E lembrando das palavras dele, o que ele fala para você, o que a gente lê aqui na Bíblia. Um irmão chega com uma palavra e você acaba vendo as maravilhas que Deus pode fazer nas nossas vidas. É isso, gente, que eu trouxe para vocês, né? Vamos dar continuidade à nossa célula, né? Estou muito feliz, mais uma vez, digo para vocês de estar trazendo uma palavra. Espero que, assim como essa palavra trouxe uma lição para mim, né? Ela também sirva para vocês. Eu sempre acredito que quando Deus coloca uma palavra nas nossas mãos, não é à toa, né? Ela vai edificar alguém, para edificar alguém. Alguém estava precisando, né? E espero que eu tenha, de alguma forma, alcançado o coração de vocês.